Capítulo 471 O verdadeiro pai do Godslayer. Stelios foi tirado de seus pensamentos pela ordem de Gercun. Ele atacou Gernun imediatamente. Há muitas coisas confusas acontecendo agora, mas isso não mudou a situação dele. Ele ainda precisa de poder e matar Zernun lhe dará mais poder. Então ele matará o Supremo Celestial e se preocupará com o futuro mais tarde, quando tiver um futuro com que se preocupar. Gercun assistiu à luta com alegria. Ele esperou tanto tempo por vingança. Demorou muito, mas finalmente chegou e é glorioso. Os dois são gêmeos raros. Gêmeos são muito raros devido à baixa fertilidade dos gigantes da Ordem. Seus pais eram mortais e eles nasceram quando a Era dos Deuses estava apenas começando. Ambos são machos, mas não são idênticos em aparência ou comportamento. Zernun sempre foi um maníaco por controle desde quando eles eram jovens. Ele sempre arrumava a casa e mantinha as coisas em ordem enquanto Gercun era um vagabundo preguiçoso. Suas diferenças só aumentaram quando seus pais morreram. A Era dos Deuses veio com guerra e conflito. Deuses precisam de fé e crentes. Eles competem com outros deuses de várias maneiras, todas impactando os mortais de maneira negativa. Guerras divinas devastaram o plano como nunca antes. Os gigantes não tinham para onde ir porque foram trancados no avião. Portanto, eles só poderiam ter conflitos entre si, pois conquistaram as outras raças. A morte de seus pais atingiu Zernun com muita força. Ele ficou muito perturbado e culpou o mundo pela morte de seus pais. Ele acreditava que isso aconteceu por causa do caos no avião. Então ele partiu para criar ordem. Ele precisava de força se pretende trazer ordem ao mundo e a única maneira de conseguir é se tornando um deus. É por isso que ele começou no caminho do divino. Ele se tornou um jogador em vez de um peão e mudou as regras do jogo. Gercun, por outro lado, aceitou a morte de seus pais como sendo natural. As pessoas morrem sempre e a única razão pela qual morrem é que são fracas. A morte deles pode ser uma consequência do conflito entre os deuses, mas aconteceu porque eles eram fracos. Ele aprendeu que você precisa de força se quiser viver e fazer o que quiser. Se você tiver força, poderá se tornar um jogador como os deuses, em vez de ser um peão como os mortais. Então ele se tornou um deus para poder controlar seu destino e viver sua vida em paz. Os dois têm ideologias e objetivos muito diferentes. Um deles fez do trabalho de sua vida tornar o avião pacífico, enquanto o outro gostaria de viver uma vida pacífica sem trabalho. Ambos precisavam de força e somente o caminho da divindade pode dar a eles. Então eles reivindicaram o caminho para que possam alcançar o que desejam. Suas diferenças os levaram ao mesmo destino, mas Zernun chegou primeiro. Ele se tornou o primeiro celestial e impôs sua ordem ao mundo. Gercun conhecia bem seu irmão, então ele começou a planejar. Ele iniciou um projeto chamado Godslayer destinado a matar o Celestial Supremo. Houve um deus da justiça que morreu para que Gernun pudesse ascender, mas o deus da justiça não iniciou o projeto. Zernun fez parecer que o deus da justiça fez isso. Então ele se tornou um celestial e colocou um vestígio de seu poder nele. Ninguém sabia sobre sua ascensão, nem mesmo o Supremo Celestial. Foi até que ele não pudesse mais adiar a atualização de seu reino divino que Gernun sabia. Zernun ficou com raiva e violento quando descobriu. Ele tentou matar Zerkun. Ele não estava disposto a ter uma ameaça à ordem que ele criou, mesmo que essa ameaça fosse seu irmão Gêmeo. Para que haja paz, só pode haver um líder supremo. Dois seres no topo da cadeia alimentar causarão conflitos que levarão ao caos. Zernun estava disposto a evitar o caos a todo custo, inclusive sacrificando seu irmão Gêmeo, a única família que lhe restava no mundo. Gerkun não morreu. Ele foi forçado a se isolar, mas planejou essa vingança por muito tempo, mesmo antes de seu irmão tentar matá-lo. Ele usou suas visões do futuro e o poder de seu domínio para traçar a trama. O futuro não é certo, então ele colocou em prática uma série de contingências. Por exemplo, o Godslayer foi criado para destruir Zernun de qualquer maneira possível, mas Gerkun sabia que não poderia fazê-lo. Na melhor das hipóteses, isso só pode ferir o Supremo Celestial, mesmo que ele adicione sua autoridade celestial a ele, tudo se encaixe. É porque a ordem resiste às mudanças e ao domínio mais defensivo. Então, com isso em mente, ele adicionou seu vestígio como uma espécie de programação para garantir que não importa quem seja o alvo do Godslayer, o ataque sempre travará e atirará em Gernun, não importa onde ele esteja. Isso é, a menos que Gernun esteja dentro do próprio Godslayer. Se ele estiver no próprio Godslayer, o ataque irá explodir e feri-lo. Isto é, a menos que haja uma alternativa melhor, como algumas outras pessoas que têm um plano melhor para matar Zernun. Gerkun planejou cada futuro alternativo que viu e mesmo assim Zernun não morreu por causa do Godslayer. Zernun não está fadado a morrer pelas mãos de ninguém. O destino ama Zernun por causa de todo o bem que ele fez por seu avião, então ele tentará protegê-lo. Foi assim que ele sobreviveu à luta com Helios. Helios era mais forte, mas não conseguiu matar Zernun ali mesmo. Helios desistiu por causa da desvantagem do campo de batalha e porque não quer se tornar um deus.
Ele teria falhado se tentasse matar Zernun ali. Uma coisa ou outra teria acontecido para salvar o Supremo Celestial. O destino decretou que Zernun não poderia morrer isento pelas mãos de seu traidor enquanto ele está enfraquecido. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Capítulo 472 A principal fraqueza dos deuses. Zernun tornou-se praticamente imortal pela vontade do destino. Afinal, ele é o filho amoroso da Ordem. Nada teria funcionado para matá-lo deliberadamente se Zerkun não tivesse visto como fazer Zernun cair. Tinha que ser uma traição que ocorre quando Zernun está em seu nível mais baixo. Então Zerkun teve que arquitetar uma traição ou várias traições. Seus esquemas os levaram a este ponto. Agora, Zerkun tem que fazer Stelios terminar o trabalho que começou e matar Zernun. Ele poderia ter participado mais ativamente da trama, mas Zerkun é um observador, ele só pode olhar, não interferir. É o efeito colateral de suas habilidades, ele não pode matar Zernun mesmo que sua autoridade celestial seja forte o suficiente para fazê-lo. Outra pessoa tem que disparar a arma e essa pessoa tem que fazer isso sem ser influenciada por Zerkun. Ele pode colocar as ferramentas e colocar a situação em movimento, mas seu domínio o impede de fazer mais ou então ele incorrerá em karma e perderá seus poderes. O contrato de não interferência que ele assinou para tirar Zernun de suas costas garantiu que ele não pudesse se envolver ativamente. Ele não se importava muito com o contrato. Permitiu-lhe fazer o que faz de melhor. Permitiu-lhe observar em paz. Então ele foi capaz de ver o impacto dos planos de Legião para o avião e inserir-se nele. Enquanto isso, fora da bola que o deus do destino se tornou. O primeiro espectro vermelho a chegar levantou sua foice e cortou a grande bola dourada. A foice passou pela gigantesca bola sem resistência. O espectro tropeçou para frente antes de se segurar. Então o espectro tentou tocar a bola. A mão encontrou resistência e sentiu a bola. Mas a bola tornou-se intangível quando a mão tentou arranhá-la com suas garras. As chamas brancas dentro das órbitas do espectro se intensificaram após essa observação. A Eternus pensou consigo mesmo. Isso é ruim. Eu posso tocá-lo, mas não posso machucá-lo. Isso é muito ruim. Seu avatar não é como o do Lorde Demônio que não pode fazer nada. Os espectros são criados usando sua habilidade de avatar divino, convertendo a divindade. Este em particular tem a força de um grande deus e o poder de um soberano, mas não pode tocar um celestial. Mais e mais espectros chegaram e cercaram a bola. Eles tentaram de tudo, mas não conseguiram machucar a bola de forma alguma. Eles podem ver a bola grande o tempo todo e podem tocá-la. Eles podem sentir sua existência, mas ela se torna intangível sempre que algo tenta prejudicá-la. Helios chegou logo depois. Ele bombardeou a bola com uma poderosa energia solar, mas conseguiu a mesma coisa. Sua mão gigante podia tocar a bola, mas ele não conseguia segurá-la, levantá-la ou movê-la de qualquer maneira. A bola ficou lá sem ser influenciada por qualquer ação que possa mudá-la. Ficou ali como um observador imperioso. Este novo Deus nos enganou. Isso não teria acontecido se tivéssemos sido mais rápidos. Ele garantiu que nos atrasaríamos para que ele pudesse chegar aqui primeiro. A Eternus observou calmamente. Helios concordou, eu poderia ter chegado aqui antes, mas as coisas não funcionaram como pensávamos. Stelios não deveria fazer parte do ataque. Matar um deus é muito difícil. Você tem que matar seus corpos principais se quiser matar um deus. Matar um avatar não fará muito com eles. Mas o corpo principal dos deuses está quase sempre dentro do plano divino e geralmente em seus reinos divinos. Você tem que passar por muitos problemas para matar um deus de igual força. Não vale a pena, a menos que você seja um deus da origem que pode enfrentar todo o plano divino sem se importar com o mundo. Pior ainda, um deus pode ressuscitar desde que sua divindade não tenha sido refinada por outra pessoa e eles ainda tenham crentes. Sua alma e corpo divino se regenerarão. Então é difícil matar um deus. Matar um celestial é ainda mais difícil. Você tem que destruir cada pedacinho deles e então refinar sua divindade. Helios não poderia matar Zernun no plano divino mesmo que quisesse e ele é o combatente mais forte da legião no plano. Os demônios podem usurpar a autoridade de um deus dentro de seu reino divino, mas a Eternus não pode matar Zernun, pois ele é muito fraco para isso. A Eternus é apenas um novo rei demônio, enquanto Zernun é o supremo celestial e ele o é há muito tempo. Então Legião procurou alternativas e encontraram uma. Eles previram que o Godslayer seria usado contra eles se os deuses fossem levados ao seu limite. A fraqueza dos deuses é óbvia. Eles ficarão desesperados enquanto você direcionar sua fonte de fé, que são os mortais. Os mortais geralmente estão a salvo dos demônios, pois estão no reino mortal. Mas isso muda se os demônios conseguirem contornar o plano divino. Então os deuses serão forçados a fazer tudo o que puderem para se livrar da ameaça. Existem opções limitadas que ajudarão os deuses a utilizar seu poder no reino mortal. Primeiro, há vasos e depois golems.
O panteão de Zargot não interage com o antigo campo de batalha e eles próprios não possuem a tecnologia. Isso deixa o Godslayer um protótipo de arma engenhosa. Lesion planejou subjugar aqueles dentro do Godslayer com ataques mais fortes que a Eternos irá replicar. Esse método irá ferir mais Zernun ou caso Zernun consiga escapar, o ataque matará os outros deuses através das marcas em sua divindade, deixando Zernun sem ajuda. Então Helios pode atacar com sua velocidade rápida e incapacitá-lo. As coisas não correram de acordo com o plano porque Helios foi adiado no reino mortal e tudo por causa da interferência do deus do destino. Capítulo 473 A supervisão. Helios deveria chegar ao plano divino independentemente do resultado do confronto entre Eternos e o Godslayer. Ele deveria ter partido para o plano divino assim que o Godslayer foi demitido, mas não pode. Lesion planejou muitos cenários, mas eles não planejaram que Stelios entrasse no Godslayer e se tornasse munição também. Stelios deveria estar enfraquecido em seu reino divino. Ele deveria estar tão fraco que é incapaz de responder às orações, mas de alguma forma ele se encontrou no Godslayer. Ele não deveria estar no Godslayer porque cada ataque que Stelios sofreu também afetou Helios. Helios é a razão pela qual a consciência de Stelios não se dispersou no nada. Stelios não é forte o suficiente para resistir ao poder do próprio Eternos. Helios teve que dividir o fardo desses três ataques porque não quer que a autoridade do Sol desapareça. Helios não é o verdadeiro Deus celestial. Stelios é aquele com o Deus Fogo e se ele morrer, o mesmo acontece com a autoridade do Sol. Mesmo que Helios possa roubar o poder de Stelios, ele não o fará porque não está disposto a se tornar um celestial. Então Helios também foi ferido e aterrado pelo confronto entre Eternos e o Godslayer. Ele não foi capaz de chegar ao plano divino a tempo de tirar proveito de seu plano. Sua conexão com Stelios foi usada contra ele. Poderia ter sido pior. Apenas os pequenos ferimentos sofridos por Helios no confronto das 5 autoridades foram suficientes para enfraquecê-lo por um longo tempo. Ele foi capaz de se recuperar por causa da energia vital divina. Foi então que ele pode vir para cá. Mas era tarde demais. As coisas se desviaram muito de seu plano. Um predador oculto mergulhou para pegar suas presas quando eles foram feridos na luta. Eles também não planejaram a autoridade celestial extra 2 no ataque. O Pai Árvore poderia esconder seu vestígio e autoridade porque ele é o Deus da vida. É por isso que Zernun não o descobriu. O Deus do destino foi o primeiro a esconder algo de Zernun. Isso pegou o Legião desprevenido mais do que afetou o Zernun. A Eternos teve que replicar um ataque com 5 autoridades em vez das 3 que planejaram. Era para ser 2 autoridades do Supremo Celestial e um do Deus da Vida. A adição do Deus do Sol e do Deus do Destino na mistura quase sobrecarregou a Eternos. É por isso que ele não pode vir aqui com seu corpo real. Se fosse a adição apenas do Deus do Destino, então a Eternos poderia ter conseguido. A adição de Stelios o deixou muito fraco para se mover após replicar o ataque e deixou Helios muito ferido para se mover. O Deus do Destino matou 2 coelhos com uma cajadada só. A ausência de competidores permitiu que ele avançasse e levasse o prêmio. Agora é tarde demais, disse Helios ao sentir as mudanças pelas quais Stelios passou por meio de sua conexão. A gigantesca bola dourada se abriu e expeliu seu conteúdo. A bola laranja que representa Stelios saiu enquanto a bola se transformou no Deus do Destino. Zernun, o Supremo Celestial não existe mais. Stelios está evoluindo após ter consumido o Deus da Ordem. Enquanto isso, o Deus da Fé segura uma grande bola branca em uma das mãos. Tanto a Eternos quanto Helios estão preocupados com aquela bola. A bola será uma bola gigante se um macaco sábio de batalha a vir. O macaco sábio da batalha pode até chamá-lo de estrela. Mas para os gigantes da Ordem, é apenas uma bola brilhante. É também a autoridade do Supremo Celestial. É a autoridade mais forte que o plano divino pode produzir. Qualquer celestial que se fundir com ele se tornará o novo Celestial Supremo. O orbe celestial que Stelios começou a se mover em direção a Helios. Helios nem precisou puxá-lo para Stelios derivar em direção a Helios. Ele está atualmente inconsciente, então ele não está ciente do que está acontecendo. Ele conseguiu matar Zernun, mas Zerkun não o deixou absorver a autoridade do Supremo Celestial. A autoridade da Ordem é suficiente para Stelios. Ele ficará mais forte e será capaz de curar assim que o absorver. Isso é no futuro embora. Agora mesmo, ele derivou e entrou no stigmata nas costas de Helios. Seu futuro será gasto em uma prisão de sua própria autoria. O Deus do Destino observou isso acontecer sem interferir. Ele também não reagiu quando Helios o atingiu com energia depois de pegar Stelios. Ele não se importa porque o ataque passou por seu corpo como se ele fosse uma ilusão. Ele balançou a cabeça com pena e lamentou, pobre Zernun. Eu disse a ele para me liberar do meu contrato para que eu pudesse ajudá-lo, mas ele recusou. Em vez disso, ele pediu ajuda a um estranho. Irmão Gamel. Você simplesmente não pode confiar em estranhos. É por isso que ele foi traído.
e eu o avisei para tomar cuidado com a traição. Às vezes, aconteça o que acontecer, mesmo se você for avisado sobre isso. Que destino cruel! A traição levou à morte de Zernun. Foi a traição de Zernun quando ele tentou matar seu irmão porque ele se tornou um celestial. Foi a traição de Stelios quando ele atacou a pessoa que o ajudou a se recuperar de seu estado de fraqueza e quase morte. Foi a traição de Zercon quando ele orquestrou a morte de seu irmão e o empurrou para as entranhas da morte pelas mãos de Stelios em vez de salvá-lo. Zercon alertou Zernun para ter cuidado com a traição, mas aparentemente isso não o ajudou. Ele não poderia mudar seu destino porque a primeira traição que o levará à morte já aconteceu e foi perpetrada por ele mesmo. Ele começou quando queria matar seu irmão e como um dominó, o resto não poderia ser impedido de acontecer para causar sua morte. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Capítulo 474 Ger com o observador. Entendo, Elius disse calmamente. Isso é tudo o que ele tem a dizer sobre a morte de Zernun e a traição que a causou. Ele está preocupado com isso agora. A autoridade do Supremo Celestial é a coisa mais importante para ele. Vamos nos apresentar. Eu sou Gercon, o deus do destino, o observador. A Eternos e Elius continuaram a encará-lo. Eles não têm planos de se apresentar. Não depois de terem sido roubados de seu prêmio. O deus do destino não se ofendeu com o silêncio deles. Ele disse a eles: está tudo bem. Eu sei quem você é. Você é o rei demônio, aquele que seus subordinados chamam de ceifador sinistro. Você é muito forte para um jovem rei demônio. E você é o filho do Deus do Sol, um rei da lei com a força de um soberano e também um celestial. É lamentável que você não queira se tornar um deus. Eu poderia ter um deus amigo agora ou outro é o Pai Árvore, a entidade que parece e age como um celestial, mas não é um celestial. O Pai Árvore é muito especial. Ele pode se esconder muito bem, mas não pode se mover, mesmo que seja muito importante. Ajude-me a dizer a ele que gostei do que ele fez com as minhocas. É muito inovador. A Eternos e Elius não reagiram à revelação de que ele sabia seus nomes. É algo que pode ser descoberto se olharmos com bastante atenção. Reagir definitivamente dará ao Deus do destino mais informações para trabalhar. Então eles permaneceram silenciosos e estoicos. Eles também não deixaram que o pai da árvore fosse incapaz de se mover. Não é sobre o pai da árvore ser incapaz que vale a pena reagir, é o fato de que o Deus do destino sabe muito sobre eles, incluindo sua força e fraqueza. O Deus do destino permaneceu contente em fazer a maior parte da conversa. Não sei como vocês estão ligados, mas sei que estão ligados de alguma forma porque vocês três são os únicos que não consigo ler. Vocês têm um certo peso para si mesmos que está me impedindo de contar o seu destino. Mas posso prever suas ações observando as repercussões de suas ações nos outros. É o suficiente para mim. Foi assim que ele previu a vida de Legião muito antes de Legião nascer. Ele não sabia o que era Legião, mas sabia como Legião afetaria o avião. Isso foi o suficiente para ele se intrometer em seus planos e aproveitá-los. Então você nos usou. Ele os perguntou indo direto ao ponto. De certa forma, sim. Tenho que agradecer por sua performance espetacular. Mas não precisa se preocupar. Eu não sou como Gernun. Você pode fazer o que quiser. Você pode até deixar os demônios vagarem livremente, eu não me importo. O Deus do destino os assegurou com um tom gentil. Todos os espectros falaram ao mesmo tempo. Que tal você me dar a autoridade do Supremo Celestial? Gercon balançou um dedo gigante para ele. Eu não posso fazer isso. Você pode ter tido um grande papel a desempenhar na queda de Zernun, mas eu mereço isso mais do que você. Eu criei o Godslayer que você usou para matá-lo. Eu estava aqui primeiro quando a autoridade se manifestou. Deveria ser meu. Karma concorda comigo sobre isso. Você também foi recompensado por seu esforço. Você se tornou um rei demônio aqui. Se isso não for suficiente para você, então você pode fazer o que quiser no reino mortal. É o que você merece enquanto Elius aqui merece seu pai. A voz misteriosa dos espectros soou novamente. Não quero o reino mortal e não me importo com o que mereço. Quero a autoridade do Supremo Celestial. Gercon balançou a cabeça. Não importa o que queremos, nós conseguimos o que conseguimos. Às vezes conseguimos o que merecemos e às vezes não. Se você quer algo, então você tem que pegá-lo. O fato é que você faz não tenho forças para tirar de mim a autoridade do Supremo Celestial. Ele o tentou novamente. Desta vez, ele usou tudo o que pode reunir de uma vez e disparou uma torrente de energia em Gercon. Era como se ele jogasse um cometa no Deus do destino. Infelizmente, a mesma coisa aconteceu novamente. O ataque passou por ele sem prejudicá-lo. Não é uma questão de capacidade. Ele observou para si mesmo e para a Legião. Esta não é a primeira vez que Legião encontra um inimigo que eles não podem ferir. Sovereik encontrou um deus na masmorra divina que pode usar ilusões, mas cujas ilusões eram ineficazes para ele.
Geraldirá lutou contra uma estranha criatura no julgamento do céu que ele também não poderia ferir. Ambas as situações envolviam ilusões. Eles estavam vendo algo que não está lá. Desta vez, eles podem ver Jerko e também tocá-lo. Pode ser uma ilusão, mas eles não podem dizer com certeza. Seu sentido divino diz que ele está lá, mas ele desaparece repentinamente de seu sentido divino quando eles o atacam. Se for uma ilusão, ele deve permanecer assim, independentemente do que façam com ele, pois ele não é real. Ele pode ser visto quando é atacado, mas não pode ser sentido ou tocado. Se é uma ilusão, então Zerkun deve ser muito poderoso para enganá-los. Se for uma habilidade, é temporária ou permanente. Nem é uma boa notícia. Eles esperavam que fosse uma questão de capacidade de energia. Que a habilidade deixará de funcionar quando ultrapassar os limites das condições de trabalho. Aparentemente, não é, ou não atingiram o limite. A única coisa que ele pode fazer a seguir é preparar seu ataque mais forte, o que levará algum tempo, mas mesmo isso pode não funcionar. Jerkun riu através da destruição acontecendo ao seu redor. O ataque de Elius destruiu grande parte da cidade divina. O fogo se espalhou e os prédios desabaram ao seu redor, mas nada prejudicial aconteceu a Jerkun. Ele ficou lá rindo da carnificina sendo folheada ao seu redor como um observador que está assistindo a algo muito divertido. Capítulo 475 Todos saúdam o novo Supremo Celestial. Jerkun riu por um tempo enquanto observava as tentativas fúteis de Elius e Aeternos de machucá-lo. Ele não é como Gernum e suas regras. Jerkun não tem nenhuma regra. Ele é jovial e também desligado da realidade. Então ele parou e disse a eles: Não se preocupem mais em tentar. Vocês não podem me machucar. Vocês nem podem me tocar enquanto sua ação puder me machucar. A única pessoa que poderia me tocar enquanto tentava me machucar era Zernum. E isso é só porque ele era o Supremo Celestial. Mesmo assim, ele não poderia me matar. Ele está morto agora e eu me tornarei o próximo Supremo Celestial. Então desista. Eu não vejo nenhuma possibilidade de você sempre me prejudicando. Jerkon não é como seu irmão controlador que busca controlar o mundo ou como seu sobrinho que tem medo do mundo e escolheu controlar uma parte isolada do mundo. Jerkon aceita que coisas ruins acontecem e podem acontecer com pessoas boas. Ele acredita que tudo pode acontecer e tentar evitar não é o caminho. Então ele desistiu do mundo e, em troca, desconectou-se da realidade. Não é uma desconexão total. Ele ainda está conectado ao mundo ou ninguém poderá vê-lo. O domínio da ordem protege através da resistência enquanto o destino protege através da naninterferência. Jerkun deixou as coisas por conta do destino e escolheu se tornar um observador. Sua posição de observador elevou sua existência e o tornou imune às mudanças do mundo. Ele é como uma entidade tridimensional observando entidades bidimensionais no papel. Eles não podem prejudicá-lo, não importa o que façam. Mesmo que as figuras bidimensionais consigam sair do papel como Gernum fez quando lutaram quebrando as regras com sua lei da ordem, isso não muda o fato de que Gernum ainda é uma figura bidimensional e, como tal, há um limite para o que ele pode fazer. Ele foi capaz de tocar em Jerko e machucá-lo, mas foram arranhões insignificantes. Todos estes vêm com uma regra ou fraqueza. Jerkun deve limitar sua interferência com o mundo tanto quanto possível, ou as mudanças do mundo começarão a afetá-lo e ele ficará sujeito às mesmas regras das figuras bidimensionais que ele está olhando. Por isso sugeriu o contrato de não interferência a Zernum para acalmá-lo. Se Zernum tivesse persistido em seu esforço para matá-lo, isso teria levado a mais interações com o mundo. De certa forma, se Zernum tivesse continuado a arranhar inofensivamente em Jerkun, esses arranhões insignificantes ficarão mais fortes com o tempo até que Gernum possa causar danos reais. Jerkun escolheu sabiamente acalmá-lo e ganhar tempo. Agora ele colheu o fruto de sua paciência. Zernum está morto e ele tem a autoridade do Supremo Celestial. É bom que você esteja aqui para testemunhar minha coroação. Teria sido terrivelmente solitário desde que você matou os outros deuses. Ele disse a eles enquanto ria de alegria. Então ele bateu palmas e disse: É uma honra ter minha coroação testemunhada por um rei demônio e um meio celestial muito talentoso. Muitos não têm esse privilégio, então devo agradecer. Então ele colocou a bola brilhante em seu peito e a absorveu. Ele começou a brilhar intensamente. A luz fluía das lacunas em sua armadura. Sua pele dourada ficou branca quando o poder o encheu. Ele começou a rir novamente e logo se transformou em riso. Seu riso tornou-se desequilibrado quanto mais ele ria. Finalmente realizei meu sonho. Tornei-me intocável. Viverei para sempre. Serei eterno. É o meu futuro. É o meu destino. Ele continuou a rir mesmo quando voltou ao normal. Sua risada é o som diabólico que um vilão faz depois que seu plano dá certo. O plano do Deus do destino funcionou e ele está muito feliz com isso. Ele não falou com eles novamente depois que se tornou o novo Supremo Celestial. Ele decidiu que tinha lugares para ir, então os deixou. Ele atravessou as camadas de barreiras que Eleus colocou ao seu redor como se elas não existissem.
Elios e a Eternos trocaram um olhar e depois partiram a contragosto. Não há nada que eles possam fazer ao Deus do destino. Eles só podem aceitar que foram enganados. Eles só podem ficar de mau humor e planejar. Elios disse aos outros dois: os usuários do destino são muito poderosos. Não podemos continuar assim ou seremos facilmente manipulados. A Eternos concordou. Até minha entrada no mundo foi orquestrada por ele. Não acredito que seja por acaso. Seu plano original era usar a energia vital divina do pai da árvore no avanço de Elios para a transcendência. Elios então se tornaria um rei da lei, mas ele não teria nenhuma autoridade porque a autoridade da vida não é compatível com o poder divino em seu núcleo solar. A mesma coisa aconteceu com Soverik quando ele usou a energia vital divina para romper. Suas estatísticas eram anormais, mas ele também não obteve a autoridade da vida. A autoridade celestial não importava então para o plano deles. Elios levaria tempo para compreender as leis e se tornar um titã. Então ele será forte o suficiente para defender a Eternos quando a Eternos entrar no plano divino. Mas o pai da árvore descobriu o diário do semideus que deu à luz o filho de Zernun quando ele procurava a arma divina. Eles também descobriram a agenda de Stelios quando o pai da árvore finalmente adquiriu crentes suficientes e pode produzir energia vital divina. A descoberta do diário não significou muito por si só, mas tornou-se extremamente significativo quando eles o combinaram com o conhecimento de runas de Elios e o plano de Stelios. Então a legião revisou seu plano e decidiu tomar a autoridade de Stelios e combiná-la com as autoridades celestiais da vida e da ordem do filho de Zernun. Isso significava que eles poderiam reduzir o tempo muito rapidamente e trazer a Eternos para o reino mortal antes do planejado. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Capítulo 476 O que eles precisavam e o que queriam. Então Elios foi ao plano divino e confirmou que ficou mais forte em vez de suprimido. Ele usou seu poder para executar o plano de fazer de Aeternos um rei demônio. Na época, tudo parecia engenhoso. Eles planejaram e pensaram que eram os mentores, enquanto todos os outros eram marionetes movendo-se de acordo com sua vontade. Agora eles se sentem como tolos. Aparentemente, o verdadeiro mentor é o desconhecido Deus celestial do destino. O Pai Árvore os consolou. Conseguimos a maior parte do que queríamos. Eu tenho fé. A Eterno se tornou um rei demônio e tem divindade suficientes para capacitar sua casa. E Elios tem a autoridade de ordem e o sol que ele queria para seus experimentos. Nós apenas usamos, não temos a autoridade do Supremo Celestial para que possamos obter o controle total do avião e avançar no plano de produção de energia infinita que Soverik planejou. Os outros concordaram com relutância e decidiram seguir em frente. Todos os três tinham vários objetivos que desejavam obter do plano Jargot e alcançaram a maioria deles. A Eternos estava sendo perseguido pelo Lorde Demônio. Travar uma guerra com ela quando ele obviamente está em desvantagem teria sido estúpido. Ele precisava de acumulação para ser páreo para ela e a outros 8 nobres demônios com acumulação de nível divino que também são seus inimigos. Seus duques demoníacos não são capazes de enfrentar essas ameaças. Eles precisam da divindade para atualizar suas estatísticas para o nível meio divino e também para aumentar sua acumulação. Todos os seus problemas poderiam ser resolvidos pela divindade dos deuses que não podem ser obtidos no abismo. O plano de Zargot tinha tudo o que ele queria. Tinha deuses e não tinha uma população forte. Mas tentar sair do abismo significava ser emboscado pelo Lorde Demônio. Então ele precisava de ajuda. O pai da árvore do outro lado precisava da fé dos crentes. Não é uma coisa simples adquirir fé no plano Jargot. Zernun tinha o controle total do avião e destruirá novas igrejas e religiões. Zernun teria iniciado uma guerra total contra o Pai Árvore se soubesse que o Pai Árvore tinha o poder de um celestial. Então o Pai Árvore teve que ficar escondido e precisou de ajuda. Elios, por outro lado, poderia ter vivido uma vida fácil apesar de ter nascido semideus ou poderia ter morrido no útero. Felizmente ou infelizmente para ele, Stelios pôs os olhos nele e o marcou. Ele estava sendo constantemente monitorado e seus movimentos eram restritos. Ele também precisava de poder divino em grandes quantidades para runas. Seu objetivo de chegar ao fundo da autoridade analisando runas teria sido severamente prejudicado sem o poder divino. Então ele precisava de ajuda. A autoridade do Supremo Celestial é algo que eles decidiram obter quando seu avião começou a mostrar grande sucesso. Eles decidiram assumir o controle de todo o avião para que tivessem uma base diferente do avião Virut para a Era da Conquista. Assumir o controle total do avião também tornará mais fácil para eles garantir que o Pai da Árvore seja o único Deus no plano. Agora eles têm tudo o que precisam e devem estar felizes. Mas o fato de não conseguirem o que querem os deixa azedos. Não apenas eles, toda a legião está furiosa, mas não há nada que eles possam fazer a não ser trazer a legião-1. A supressão do reino dos deuses da origem pode tornar esse movimento inútil também, então eles decidiram não se incomodar com isso.
Os três não têm forças para conseguir o que querem agora, mas isso não significa que estão desistindo. A totalidade da legião não esquecerá a humilhação e se vingará de Gercon. A vingança é apenas uma de suas motivações para perseguir o deus do destino. Legião também acha a imunidade de Gercon intrigante e está interessada em descobrir o que está acontecendo. Eu vi de Aeternos. O corpo principal de Aeternos ainda está na frente da fortaleza. Ele estava parado lá quando o Godslayer o atacou. Ele ainda está parado lá agora, mas é porque ele não pode mover seu corpo. Replicar aquele ataque exigiu mais dele do que ele esperava e ele esperava consequências muito ruins antes que a quantidade de autoridade aumentasse de 3 para 5. Seu corpo de cristal rachou todo para revelar os ossos dourados abaixo. Fumos pretos vazavam das rachaduras e obscureciam sua figura como costumavam fazer. A luz dourada em seus olhos diminuiu um pouco. Sua alma estava terrivelmente enfraquecida pelo intenso exercício pelo qual passou. Ele permaneceu de pé e direcionou seus avatares no plano divino para cumprir suas ordens. Felizmente, é um rei demônio e não é um rei normal. A cura, como sempre, foi fácil para ele. Demorou um pouco, mas ele se curou. Ele conseguiu se mover, mas ficou onde estava e praticou. Seus subordinados chegaram um a um durante o período de espera. A fortaleza também foi concluída e o canal para o altar do abismo foi totalmente conectado. Foi então que ele chamou seus subordinados para recompensá-los e dar-lhes a próxima missão. Todos os 99 duques o cercaram e aguardaram seu julgamento. Ele disse a eles: todas as igrejas dos deuses foram destruídas e todos os deuses do plano foram mortos, exceto os celestiais. Nossa missão foi concluída e é hora de você ser recompensado. Os duques demônios fizeram um bom trabalho. Foi um trabalho fácil, mas eles fizeram bem. Eles exterminaram as igrejas e os padres. Alguns remanescentes escaparam, mas esses remanescentes se tornaram inconsequentes com a morte de todos os deuses do panteão. As legiões de demônios vagavam por todo o plano e empurravam os gigantes da ordem rumo ao reino da vida. Isso dá ao Pai Árvore o controle da maior parte da fé no plano e garantirá que ele fique sem competição por muito tempo. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Capítulo 477 Contribuições para a destruição do plano Jargot. O Pai Árvore tornou-se a única opção viável para a fé por causa disso e, ao contrário dos outros deuses, ele é realmente eficaz na proteção de seus fiéis. Os demônios temem o Pai Árvore e não pisam em seu território. Isso só mostra o quão bom é o Pai da Árvore. Ele está vivo e bem enquanto os outros deuses morreram. O único Deus que pode se comparar ao Pai da Árvore é o Deus da fé, mas ele não responde às orações nem ajuda seus crentes. Os crentes no Deus do destino são escassos por causa disso. Muitos deles também morreram nesta última guerra por acreditarem que o que quer que aconteça, acontecerá. Eles não escaparam rápido o suficiente para o reino da vida e morreram para os demônios. Ao todo, os demônios fizeram um bom trabalho. O sistema de pontos será baseado nas regras que concordamos. Matar qualquer padre normal até um bispo é de 1 ponto. Destruir uma igreja vale 10 pontos e matar um cardeal vale 100 pontos. Destruir a igreja capital de uma religião vale 1000 pontos e matar o papa valem 10.000 pontos. Clérigos especiais, como santos e vasos secretos, valem de 100.000 a 1 bilhão de pontos, dependendo do nível de deuses a que pertencem. Iremos desconsiderar os pontos para deuses, já que nenhum de vocês matou nenhum. Os duques demônios riram disso. Eles não mataram nenhum deus porque não há deuses depois que terminaram de destruir as igrejas. O plano era travar uma guerra contra os deuses depois que eles destruíssem sua fundação no reino mortal. Eles teriam feito isso se os deuses não tivessem escolhido combinar seu poder no exército de libertação, tornando mais fácil para Eternos eliminá-los de uma vez. O sistema de pontos é baseado em dificuldade e importância. Sacerdotes e bispos normais são entidades de mana e não são tão importantes ou difíceis de matar quanto os cardeais. Os cardeais são transcendentes e são mais difíceis de matar. Será preciso muito esforço para matar um cardeal do que para destruir um edifício, mas a igreja capital de uma religião vale mais do que qualquer transcendente. É o fundamento físico de uma religião dentro do reino mortal. O Papa é o fundamento espiritual, mas eles não valem tanto quanto um vaso porque não são tão difíceis de matar em comparação com os vasos. Recipientes também são transcendentes, mas são mais difíceis de matar do que outros transcendentes e, portanto, valem mais. Recipientes são o principal poder de um deus no reino mortal. Os deuses precisam que eles mostrem seu poder e imponham suas regras para que valham mais do que destruir a capital da religião. Um edifício pode ser reconstruído facilmente desde que haja poder e fé, portanto, cortar o poder e a fé é mais importante. O sistema que a Eternos está usando não é completamente justo. Não leva em conta a inteligência e os esforços direcionados para adquiri-la. Na verdade, não leva em conta qualquer esforço que não tenha causado destruição e assassinato. Um duque demônio não receberá nada por ferir um cardeal, mas não terminou o trabalho porque o cardeal conseguiu escapar.
É o demônio que adquiriu a morte daquele cardeal e somente esse demônio será acreditado por isso. Justo ou não, não importa. Ele só se preocupa com os resultados, não com o trabalho que está fazendo para adquiri-los. Enfim, só o sucesso deve ser comemorado. Não são crianças para serem mimadas. Eles são demônios. Agora vou chamar seus nomes com base no número de pontos que você tem, começando do menor para o maior. Observe que sua contribuição para a missão determinará quanta divindade você obterá, portanto, quanto mais altos forem seus pontos, melhor. O mais forte você for, maior a probabilidade de sucesso na próxima missão. Ele começou a chamar seus nomes de acordo com o dano que causaram ao plano Jargot. Ele conhece todas as suas contribuições exatas porque está ciente de todas as suas ações por meio de sua conexão como senhor e subordinado. Número 5 T underline Dunjater com 4.213.073, número 4 Lagicant, número 3 Dobleline, número 2 Baal com 110.759.662 e número 1 Xander com 2.642.900.000. Todos ficaram surpresos com o resultado. Xander os venceu por uma quantia ultrajante. Sua pontuação está muito à frente do segundo lugar. Eles queriam saber como ela fazia isso. Essa pergunta está em cada uma de suas mentes, especialmente Baal. A performance de Xander parece incrédula, já que ela não tem uma legião que alguém conheça. Então, como ela os venceu por uma margem tão grande? Xander superou todos vocês, visto que ela tem a maior contribuição. Vou apenas recompensá-la com 3 das 12 divindades dos grandes deuses disponíveis. Também vou oferecer a ela a chance de ser dispensada da próxima missão. Ele começou a distribuir as divindades que possui com base em suas pontuações. Um duque com estatísticas máximas precisa da divindade de um grande deus ou divindade 360 para atualizar todas as suas estatísticas para o nível meio divino. Em seguida, eles precisarão de 360 para atualizar cada estatística para o pico da classificação meio divina, de 55-63. Isso significa que um duque precisa de 11 divindades de grandes deuses para ter estatísticas que correspondam às do Lorde Demônio. Infelizmente, ele não tem o suficiente para equipar todos os seus duques, daí a competição para determinar quem deve ficar com a maior parte. Existem apenas 12 grandes núcleos divinos no total, que ele deu apenas aos 10 primeiros. Ele deu 3 a Xander por seu desempenho espetacular. Ele distribuiu os 9 Godud restantes entre os próximos 9 primeiros. Infelizmente, ele não conseguiu mais riqueza dos deuses porque os reinos divinos dos deuses se separaram após sua morte. Eles tinham certeza de ter muita divindade que salvaram ao longo de várias gerações. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Capítulo 478 Missão: subjugar o 541º plano abensal. Ele começou a dirigir-se a eles após a distribuição. Agora para a próxima missão. Tenho algo a fazer aqui antes de partirmos para invadir outros mundos. Enquanto isso, quero o 541º plano do abismo subjugado antes da minha chegada. Sua missão é atacar aquele avião, matar Beuta e assuma bem o controle da energia. A recompensa é a posição do meu arauto. Sua declaração despertou várias emoções através deles. Alguns sentiram medo porque Beuta é um Lorde Demônio meio divino de pico com todas as suas estatísticas em 63 e um estado de existência de 17, então será perigoso tentar matá-la quando até mesmo Xander, o melhor deles está limitado a uma atualização de 2 estatísticas para 63. Alguns deles ainda não podem nem atualizar, eles terão que contar com sua acumulação para lutar contra ela. Os confiantes ficaram entusiasmados com a recompensa. Beuta é muito mais forte do que eles e será um desafio vencê-la, mas eles têm uma chance. Esses têm divindade suficiente para se tornar meio divinos e elevar seu estado de existência para 17. Isso diminuiu a distância entre eles e Beuta. O aumento de 99% da Divinity de Eternos os tornará mais do que capazes de ser páreo para ela. Esta é outra competição. Eu tenho 6 posições para o meu arauto. Uma irá para quem matar Beuta. A segunda irá para quem conseguir prender bem a energia a si. Outra será para o demônio que se distingue por impressionar mim. Os 3 restantes serão dados aos duques entre vocês com a maior matança. Ele fez uma pausa e nivelou um olhar severo para eles. O alvo para matar a que me refiro são todos vocês. Suas palavras os congelaram. Esta não é uma competição normal. Esta é a sobrevivência do mais apartamento. 2 posições podem ser conquistadas matando Beuta ou ligando a energia bem depois de sua morte. Não há como os outros ficarem parados e assistir enquanto outra pessoa consegue as 2 posições. Isso está em uma situação normal, mas isso não é normal. A Eternos deu a eles mais incentivos para se matarem. A competição se tornará mortal rapidamente por causa do incentivo de mirar um no outro. A posição de Herald é especial. Além do poder que vem com ela, garantirá sua vida como meu subordinado e isentará você de qualquer competição futura.
Até então, todos vocês, exceto Xander, devem participar desta competição. A competição terminará assim que um de vocês conseguir vincular bem a energia. Ele perguntou a Xander: você quer participar ou não? Você não será recompensado com o cargo de arauto a menos que participe da competição, mas estará a salvo dos riscos envolvidos. Ela provou ser mais eficiente na eliminação de alvos do que outros, para que ela possa ficar fora dessa competição mortal. A posição de heraldo é poderosa, mas adquiri-la é muito perigoso. Participar da competição também não significa que ela conseguirá a vaga. São 99 deles com apenas 6 posições. Isso significa que ela pode arriscar sua vida por nada. Ela pode escolher a segurança e não arriscar sua vida. Ela fez uma reverência e respondeu: Lord Caos, gostaria de participar e ter a honra de ser seu arauto. Bom. Ele disse a ela, então, ele olhou para o resto. Você pode escolher se esconder no plano abensal e não participar. Do caos, você vai morrer. Se você está confiante em si mesmo, então você pode ficar de fora. A posição de arauto vem com o privilégio de emprestar a autoridade de Eternos. Arautos são como receptáculos de deuses, exceto que os receptáculos normais não podem resistir ao fogo divino ou à autoridade de um celestial. Os arautos podem, mesmo que seja apenas por um curto período de tempo, já que eles não podem suportar o poder de um rei demônio por muito tempo. Será como se eles tivessem usado acumulação quando o pegassem emprestado, mas isso lhes concederia poder acima do Lorde Demônio. Seu estado de existência será elevado temporariamente o suficiente para que eles se igualem a um rei demônio, mesmo que brevemente, o suficiente para salvar suas vidas. A posição de heraldo é um incentivo, mas não é suficiente para a maioria dos duques arriscar suas vidas. Você arrisca sua vida quando há uma chance de sucesso. Os demônios são inteligentes e os duques são inteligentes o suficiente para saber que os 10 primeiros que receberam a divindade dos grandes deuses têm uma boa chance de se tornarem arautos. Eles elevaram seu estado de existência ao mesmo nível de Beuta. Portanto, o restante ficará de fora da competição. Se eles participarem, não arriscarão suas vidas se esforçando demais. Ele espera isso deles. Mesmo o fato de que haverá uma competição para eliminar os fracos não é suficiente para fazer com que os fracos arrisquem suas vidas. Mas isso não importa. Aqueles que estão confiantes e querem ser seus arautos são tudo o que importa. Eles eliminarão os fracos para ele durante a competição. Quantidade não importa, só a qualidade importa. O desempenho de seus subordinados no plano Jargon é ótimo, mas a dificuldade de sua missão foi baixa. O avião foi amaciado para eles. Eles foram colocados diretamente no reino mortal que foi enfraquecido pela Guerra Mundial. Eles não tiveram escolha a não ser obter a vitória. Isso mudará quando ele se separar de Elius e do pai da árvore. Ele estará sozinho e precisará de seus subordinados para ajudá-lo em situações terríveis. Ele não quer ficar arrastando subordinados que são lixo inútil. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Capítulo 479 Os crentes necessários são bons crentes. A Eterno se virou para sair depois de falar com eles. Seu destino é o altar recém-criado dentro da fortaleza. Ele entrou na enorme fortaleza e passou pelos demônios de seu exército que esperavam. A fortaleza está repleta deles. Há cerca de 100.000 na fortaleza e muitos mais ao seu redor. Alguns deles serão deixados para trás no avião, mas a maioria deles será lançada em outro avião. Ele começou a ativar a função de retorno do altar do abismo. Ele respondeu rapidamente porque criou uma conexão entre os dois planos. Senão, ele teria que gastar um dia para abri-lo. Um grande portal giratório se abriu rapidamente e a energia do pecado jorrou dele para o plano. Isso fez os demônios se sentirem como se estivessem no abismo. Todos os demônios na fortaleza começaram a comemorar quando o portal apareceu. O portal tornou-se autossuficiente. Não fechará até que ele o feche ou o altar seja destruído. O portal constante significa recuo fácil para o abismo e reforços constantes para seus conflitos no plano. Legião criou o altar do abismo por essas razões e muito mais. A energia do pecado não é a única coisa que sai do portal do abismo. A mana que o plano Jargot tanto precisa também está jorrando no plano. Em um plano autossuficiente com acesso ao antigo campo de batalha, o altar do abismo apenas aumentará a concentração de energia do pecado no plano. Demônios mais fortes não precisam disso. A energia unificada de nobres demônios os torna capazes de regenerar suas reservas de energia de mana também. Mas um avião faminto como Jargot sentirá o impacto dessa nova fonte de mana. A morte de muitos gigantes permitirá que o avião se recupere. Isso facilitará as coisas para o que o pai da árvore planeja fazer com o avião. Ele disse a seus subordinados: Vou lhe dar uma hora para se preparar. Nenhum de vocês deve estar por perto até o final dessa hora. Ele fez mais alguns arranjos antes de partir para o último negócio que tinha no avião de Zargot. Ele voou em direção ao reino da vida para se encontrar com o avatar da Legião-9, aquele que todos chamam de Pai Árvore. Ele os estará lá esperando por ele lá também.
Elius tem um experimento que quer tentar sobre a autoridade antes que a Eternos vá embora. Ele se escondeu no ímpeto do mundo para que nenhum dos gigantes o visse enquanto voava sobre a fronteira imaginária da Igreja da Vida. Esta linha separa a área de atividade demoníaca do resto do plano. Acontece que o resto do plano é território do Pai Árvore. Os demônios não cruzam essa linha por ordem dele, criando a ilusão de que estão com medo do Pai Árvore. É verdade à sua maneira. É de Eternos que eles têm medo, então funciona da mesma forma. Ele cruzou a linha e entrou no território da Igreja da Vida. Ele voou acima dos assentamentos recentemente erguidos e além deles para a cidade que construíram ao redor da floresta divina. Gigantes da ordem continuam chegando ao reino da vida e são prontamente aceitos. O reino é pacífico. É o único lugar do avião com plantas. Todo esse lugar costumava ser um deserto na borda do avião. Agora é um porto seguro na borda do avião. Gigantes estão se movendo em edifícios construídos em uma floresta. Suas cidades costumavam ser criações de rocha e pedra. Eles costumavam construir pirâmides de pedra para seus deuses. Agora só existem árvores e madeira. Não há guerra ou conflito aqui na cidade da vida. Os perigos do mundo externo não os afetam aqui. Há comida e proteção. Os gigantes são felizes e os gigantes felizes são boas fontes de fé. Qualquer tipo de emoção dirigida a um Deus pode ser usada como fé. Pode ser amor, adoração, ódio ou medo. Pode ser qualquer coisa, mas felicidade, gratidão e adoração são os melhores. A razão pela qual os deuses não tentam de tudo para tornar seus crentes felizes é para que pequenas coisas ainda sejam capazes de induzir o sentimento de gratidão nos crentes. Se um Deus faz seus crentes felizes o tempo todo, eles devem continuar fazendo mais e mais para mantê-los felizes. Os crentes se acostumarão com as coisas boas que um Deus faz e as tomarão como garantidas. Apenas algo escasso é precioso e tratado com o maior cuidado. Não é sustentável para um Deus esperar maximizar sua eficiência e lucros para resolver todos os problemas de seus crentes. O truque para ser um Deus que os crentes precisam é nunca remover as necessidades de seus crentes. Eles irão adorá-lo enquanto precisarem de você. Claro, você sempre pode criar mais necessidades quando seus crentes ficarem sem elas. É para isso que servem os deuses malignos. Calamidade, fome, seca e doenças criam necessidades. Depois, há uma boa guerra à moda antiga. É o que muitos deuses usam. Eles se colocam à disposição dos mortais durante seu tempo de necessidade e adquirem crentes. Foi o que o pai da árvore fez, mas Legião não para por aí. Eles eliminaram os outros deuses e removeram todas as competições. Agora, a religião da vida é a única alternativa. Não vai ficar assim para sempre. Mas alguns deuses surgirão em breve. Estes tempos difíceis estão maduros para a criação de novos deuses. Há necessidade e desespero suficientes para todos. O Deus da vida não os atacará diretamente como o antigo Supremo Celestial fez. Em vez disso, ele usará demônios para destruir igrejas em desenvolvimento. Alguns demônios permanecerão no plano de Zargoth mesmo depois que a Eternos deixar o plano. Eles serão uma ameaça constante para os gigantes que os manterão precisando de proteção e os demônios serão usados para suprimir novos deuses. Suas legiões o seguirão quando ele deixar o avião, mas ele deixará para trás oficiais que introduzirão novos demônios do abismo na empreitada de assediar os gigantes da ordem. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Capítulo 480 O pólen da felicidade. Usar demônios para fazer o trabalho sujo é muito eficiente. Eles manterão as pessoas necessárias, o que é benéfico para o Deus da vida, e eles suportarão o peso de seu ódio. O Pai Árvore não se importaria com o ódio se quisesse ser um Deus mau, mas ser um Deus feliz é uma fonte melhor de fé. Se deve haver um Deus bom e perfeito, deve haver um mal oposto para comparar. O Deus da vida protegerá os gigantes da ordem dos demônios malignos. Assim ele consegue controlar o mal e também ser alvo de todo o bem. É comer o bolo deles e comê-lo. Se isso não for suficiente para manter os gigantes da ordem fiéis, então as flores perfumadas da floresta que liberam pólens especiais que fazem os gigantes felizes. Este pólen feliz funcionará em entidades de mana e abaixo. Mantém as emoções e reações negativas sob controle, ao mesmo tempo em que faz o oposto das emoções positivas. Isso torna difícil para aqueles que vivem na floresta ficarem tristes e infelizes. Estão todos otimistas com o futuro, apesar da situação ruim que os obrigou a vir morar na floresta. Eles costumavam ter prédios, roupas bonitas, outros luxos, mas todos foram queimados. Agora eles não têm nada e precisam construir tudo de novo. O pólen os faz sorrir durante este período de dificuldades, então eles continuam a se esforçar ao máximo para construir a cidade dia após dia. Mais importante ainda, o pólen torna muito difícil deixar a floresta depois de se acostumar com o pólen. O mundo exterior se tornará monótono, desinteressante e assustador. Ficar sem esse pólen especial dificultará o relaxamento. Eles sempre terão medo de algo no mundo exterior porque seu modo de luta ou fuga será fácil de controlar.
É óbvio que com todos os preparativos que o pai da árvore fez, ele estará no controle por muito tempo. Com um pouco mais de tempo, o pai da árvore deixará de ser um novo Deus para se tornar a religião fundamental. Todos esses gigantes sorridentes da ordem na cidade se tornarão fanáticos prontos para sacrificar a si mesmos, suas famílias e suas riquezas pela Igreja da Vida e seu Deus. Que cidade bonita! Ele comentou sobre seus esforços à toa enquanto voava pela cidade e entrava na floresta divina. A cidade está sendo construída ao longo do anel externo da floresta. A floresta principal é uma área proibida. Apenas os espíritos das plantas vagam por esta área. É chamada de floresta divina. Costumava ser o pequeno pedaço de vida criado quando o pai da árvore estava crescendo. Agora é muito grande, abrangendo centenas de quilômetros. A Eterno se aproximou da árvore imponente no centro da floresta divina. O avatar do pai árvore já alcançou mais de 10 quilômetros de altura com o aumento da fé. Ele encontrou Elius ao pé da árvore. Ele está trabalhando no corpo de Beuta. Mas como o que sobrou de seu corpo? Mais da metade está faltando e ele sabe como isso aconteceu. A Eternos balançou a cabeça quando viu a diferença de tamanho entre o pai árvore e Elius. Elius parece uma criança ao lado de uma árvore e tem mais de 100 metros de altura. Ele deve parecer um inseto vagando na floresta com 1,7 metros de altura. Eu perdi o que sobrou dos braços de Zernun quando eles atacaram você. Aquele confronto afetou o último braço restante e o destruiu assim como quase me destruiu por causa de Stelios. Aquele Godslayer tem uma maneira estranha de destruir a existência de uma entidade. Eu acho que é o bloquear as propriedades. Elius não o recebeu. Ele começou a falar sobre o que eles devem fazer imediatamente. De qualquer forma, usei o outro braço em meus experimentos. Agora, preciso de cobalhas. Prepare-se, Stelios deve acordar logo. A Eternus assentiu. Ele se sentou e começou a meditar. O pai da árvore estendeu uma videira para Eternus. A videira verde parou na frente de seu rosto e se posicionou em uma de suas órbitas. A videira é revestida com a autoridade da vida e poderá perfurar sua cabeça se necessário. O pai árvore não quer matá-lo por diversão ou por maldade. É apenas uma das precauções necessárias para o próximo experimento. Isso não muda o fato de que ele pode não sobreviver ao próximo experimento. Eles começaram a esperar que Stelios terminasse de evoluir. Celestiais ficam mais fortes absorvendo outros celestiais, mas só podem ter mudança qualitativa quando absorvem um celestial com um domínio compatível. Stelios absorveu Gernum e encontrou um domínio compatível. É o que está demorando tanto para evoluir. Stelios tem que separar a justiça da ordem dentro da autoridade celestial e absorver o que resta dela porque só a ordem é compatível com ele. Se Zernum tivesse absorvido Stelios, ele não teria ganho nada qualitativo. Ele teria ganho divindade e poder divino, mas não ficaria mais forte porque o domínio do Sol não é compatível com seus dois domínios. Não teria feito nenhum bem a ele absorver Stelios quando ambos estavam em um estado de quase morte. É por isso que ele não ligou o Deus Sol então. Ele é um celestial de nível 2, enquanto Stelios é um celestial de nível 1 quase mortal. Absorver o Deus Sol seria como comer ossos para matar a fome. É um procedimento ineficiente que pode até prejudicá-lo. Ele perderia mais de seu poder durante a absorção e ganharia muito pouco em troca, então não se incomodou. As regras que determinam a compatibilidade dos domínios não são imutáveis. Eles variam de plano para plano e de Deus para Deus. A principal coisa que determina qual domínio é compatível é a imagem divina do Deus. A imagem que Gernum cultivou torna seus domínios incompatíveis com o domínio do Sol. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.